tema que eu vou abordar hoje é: saiba o que fazer com o sabotador principal da crise da ansiedade. É um assunto bem bacana. Eu acredito que vai ser muito importante, muito interessante. Seja muito bem-vindo a esse programa que é Minha Vida de Volta. E aqui eu vou tratar sobre o caminho natural da cura da crise da ansiedade, né? Sem remédios. E isso é possível em até 7 dias, né? Então, eu ensino pessoas a ficar sem as crises de ansiedade, sem remédios, de forma natural, em até 7 dias. E o conteúdo de hoje, ele é para pessoas comuns, né, que querem ficar sem as crises de ansiedade e não sabem como lidar com o seu sabotador, tá certo? Então, só para informar também, se alguém está buscando diagnóstico sobre crise de ansiedade, aqui é só um conteúdo informativo, não é para saber diagnosticar nem nada, tá? Qualquer coisa nesse sentido, precisa consultar um psiquiatra, tá bom? Primeiramente, então, já que eu vou falar de sabotador, né, eu quero falar para você o que então é um sabotador, né? Porque a gente escuta muito a pessoa falar assim, ela está se sabotando. Mas o que, afinal, seria esse sabotador, né? Então, nós podemos, assim, chamar de sabotador algum comportamento ou padrão de pensamento, né? E que atrapalham, assim, as suas relações, as suas atividades, né? Do dia a dia. E esses comportamentos, eles são chamados assim porque elas são atitudes que, quando elas são contínuas no dia a dia, elas levam a sabotar diferentes áreas da vida da pessoa, né? Da própria vida dela, né? Então, assim, ela pode dificultar ou prejudicar uma atividade dela. Então, o sabotador é algo muito interessante. A pessoa, ela se prejudica quando ela se sabota. Então, o sabotador é algo que a impeça de avançar, impeça de conquistar alguma coisa, tá? Então, isso significa o sabotador, ou estar se sabotando, né? Quantas vezes, assim, a gente escuta uma pessoa que pode estar se sabotando na alimentação, pode ser no trabalho, pode ser no relacionamento. E como ela estaria se sabotando na alimentação? Na alimentação, tipo, ela quebra a sua promessa, às vezes, né? Do tipo, uma coisa é a gente, de vez em quando, se permitir alguma coisa diferente dentro da dieta. Isso é muito indicado, inclusive. Só que tem pessoas que quebram totalmente a sua dieta. Ou elas vão para aquele extremo oposto total, onde elas não se permitem nada, 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 nada fora daquela dieta. Que também, de certa forma, não é tão saudável assim, porque prejudica, às vezes, o comer alguma coisa fora dessa dieta, esporadicamente, às vezes prejudica menos do que o que ela, às vezes, faz consigo muito forçadamente, tá? E então, a pessoa, geralmente, quando ela tem um sabotador, ela é 8 ou 80. E também, da mesma forma, pode se sabotar num exercício físico, por exemplo, né? Deixa de fazer porque está cansado. Hoje eu trabalhei muito, ou já cheguei atrasada em casa, vou deixar para amanhã. E assim vai indo. Ela se sabota. E com essa sabotagem que ela faz, total, assim, tipo, abandonar uma dieta totalmente, é um sabotador. Ela se prejudica naquele projeto que ela havia colocado para si, tá?
Enquanto que o exercício físico também, quando ela abandona esse exercício físico, ela está se sabotando. E aí ela deixa de se ajudar, deixa de se melhorar, tá? No trabalho, às vezes ela pode estar feliz porque conseguiu um trabalho, mas tem algo que parece que sabota ela. E esse algo no trabalho poderia ser, por exemplo, começar a chegar tarde ao trabalho, passar a não conseguir mais ter um processo de organização, então ela começa a ficar mais desorganizada dentro do trabalho. Ela começa a ter ansiedade, ela se prejudica procurando a perfeição, que de certa forma também ela se sabota com isso, às vezes ela procura a perfeição daquele momento, e com isso ela perde, assim, o andar natural do seu trabalho, tá? Então, eu quero, assim, que você se avalie também, se você, nesse sentido, talvez teria algum sabotador, alguma sabotagem, uma autossabotagem. No relacionamento também acontecem sabotagens. A pessoa se autossabota e começa a entrar num processo de sofrimento, muitas vezes, e ela não se percebe nisso. Ela não percebe que ela está fazendo exatamente assim. Por exemplo, o relacionamento está tudo indo bem, não teria motivo algum para se preocupar com coisa nenhuma. Tá um relacionamento alinhado, onde há diálogo, onde um ajuda o outro, mas de repente a pessoa que se sabota, ela pode achar que isso tá bom demais para ser verdade, eu não sei não, isso aqui eu acho que logo, logo vai acabar, essas coisas vão mudar. Então, a pessoa começa a procurar uma forma de se sabotar, de fazer uma sabotagem dentro desse relacionamento. Então, ela começa a tratar mal a outra pessoa. Estava tudo indo muito bem, mas daí ela começa. Trata mal a outra pessoa, passa a ter uma certa grosseria, tá? Começa com cobranças infundadas. Isso é uma sabotagem. Assim como ela pode parar de dar um afeto dentro do relacionamento. Ou ela inverte todo o jogo. Não deixa de ser uma sabotagem também quando ela passa a se doar totalmente. Totalmente. Onde ela simplesmente abandona a si, passa a um ponto de esquecer de si mesma, porque ela está nessa fase de sabotagem. Então, isso é sabotador, isso é sabotar-se. É quando uma coisa foi definida ou que está tudo muito bem, parece que ela começa a achar um jeito, uma forma de se prejudicar. Por mais incrível que pareça, isso é um sabotador, tá? Só que agora eu quero falar do sabotador principal da crise de ansiedade. E o sabotador principal da crise de ansiedade é o medo. O medo, ele que é o protagonista da crise de ansiedade. Se não tivesse medo, não teria crise de ansiedade, sabe? Porque a crise de ansiedade, ela só vem porque surge um medo, esse medo é potencializado, a adrenalina é liberada no corpo, e dessa forma começa a ter esse processo de ansiedade, né? Então, o que existe, assim, geralmente, dentro do processo da crise de ansiedade em relação ao sabotador, que é o medo? Então, como às vezes a pessoa tem o medo de errar, ela começa a se sabotar, ela tem medo de errar. Para a gente não errar, para não ter esse medo de errar, é melhor não fazer. Então, a pessoa deixa de fazer coisas. Tá entendendo? Então, por isso que o sabotador da crise também é o medo. Porque muita coisa
a pessoa deixa de fazer no processo que ela vive do dia a dia, por causa do medo de errar. Outro medo que ela tem, que a pessoa tem, e que sabota ela muito, que é o que ela não deveria ter medo, porque que é o medo do novo, é o medo do futuro. Porque é onde que a gente conquista as coisas, as coisas boas? É no futuro, é nas coisas novas. É ali que a gente consegue grandes coisas, coisas diferentes, e a gente vai avançando, vai seguindo. O medo também de tomar uma decisão, porque no momento que se toma uma decisão, naquela hora a gente, de certa forma, assume a responsabilidade também sobre aquela atitude, sobre aquela ação, sobre aquela decisão. Tipo, se eu for seguir em frente, eu preciso arcar com as consequências. E muitas pessoas, devido a esse medo de tomar uma decisão e ter que arcar com o que vem junto, elas se sabotam e não fazem nada. Então, às vezes, ficam parados no mesmo lugar. Nos stories hoje até eu coloquei que dá a impressão que a pessoa puxou a marcha ré e está lá parada. Isso se ela não dá para, tipo assim, ela se vê voltando para trás, não avança mais, estagna na vida, fica paradinha ali onde está, tá? Um outro medo, assim, que também faz com que a pessoa se sabote, é quando ela começa a ter medo de ser abandonada. Quando ela começa a ter o medo de ser abandonada ou ser abandonado, ela também começa a deixar, ela passa a deixar de fazer certas coisas, ou fazer demais e se abandona. Pelo fato de ser abandonada, essa pessoa, ela começa a agir de uma forma onde ela se sabota em processos muito bacanas na sua vida, né? E por que essa pessoa ela continua se sabotando? É uma pergunta que se faz às vezes. Poxa, ela mesma percebe que se sabotando ela se prejudica, que cada vez que a coisa está indo bem, ela consegue dar um jeito de estragar, porque ela se sabota, ela pode não se sentir merecedora daquelas coisas melhores que estão acontecendo na sua vida. Isso também pode acontecer às vezes, né? Mas acontecem outras coisas aí, que pode ser assim, uma zona de conforto. Ela tem um lugar que ela já conhece e que pode estar muito ruim, mas pelo fato que ela está num processo de autossabotagem, ela simplesmente ela continua naquele lugar que ela chama de zona de conforto, que de conforto muitas vezes não tem nada. É um total desconforto dentro dessa considerada zona de conforto. E ali ela vai se sabotando também, ela não expande a sua zona de conforto, porque ali ela tem que tomar alguma decisão, pode ser que surjam coisas novas, e daí ela tem também o processo do medo de errar, e assim sucessivamente. Ela também, com essas sabotagens, pode ser que ela tenha algum ganho secundário. Porque quando ela vive num processo onde ela estagna, onde não avança, às vezes está até com condições financeiras reduzidas, tá? Ela começa a talvez até receber mais afeto por ela estar nessa situação, mais atenção, mas muitas vezes isso não dura por muito tempo, tipo a atenção do outro. Com o tempo, a outra pessoa começa a perceber, poxa vida, mas eu estou tentando ajudar, a pessoa não sai do lugar, tá? E ela pode, então, também até estar recebendo alguma coisa a nível financeiro. Então, ela continua escolhendo ficar naquela zona de conforto, onde ela tem esse ganho secundário, e ela continua com esse sabotador, que é o medo de sair desses ganhos secundários que ela está tendo naquele momento.
tá? E outra coisa, uma coisa muito interessante, que é assim, ó, em nosso cérebro, o nosso sabotador, ou o nosso lado crítico, ele tem uma área, enquanto que existe dentro de nós também um lado que é o sábio. O sábio, ele não gosta de medos, ele não gosta de limites, ele não gosta da zona de conforto, ele não gosta de ganho secundário, ele gosta de avançar. É o lado sábio, ele geralmente sabe o que fazer nas situações, em tudo que faz. Só que isso se localiza numa outra parte do cérebro. Então, são áreas diferentes do nosso cérebro e que depende, assim, ó, de como a pessoa alimenta essa área do cérebro. Ou seja, quais são os comportamentos que ela mais repete no dia a dia? O que ela mais faz, o que ela mais projeta, o que ela mais busca naquele dia é o que marca mais. Então, se ela ficou naquela área do cérebro, do sabotador, do medo de errar, do medo do novo, do medo do futuro, medo de tomar uma decisão, o medo de ser abandonado, ela está alimentando aquela área do cérebro dela. E aquele outro lado que quer avançar, que quer crescer, que quer evoluir, que quer expandir a vida, às vezes esse lado dos medos sabota todo esse lado sábio, que é o lado evolutivo da pessoa. Então, olha que encrenca que é quando a gente está vivendo com esse sabotador, que é o medo, que nos limita. É bem delicado, complicado, realmente. Eu, pelo menos, considero assim, bem complexo, sabe? Porque tem tanta vida pela frente, tanta coisa nova para aprender, tanta coisa boa para viver. E aí, simplesmente, o medo bloqueia a pessoa naquele ponto. E a pergunta que não quer calar é: então, por onde começar a mudar esse sabotador do medo? Né? Onde começar a mudar isso? Em primeiro lugar, e antes de tudo, e eu acho que é o mais precioso de tudo, é o autoconhecimento. Só a palavra já diz tudo. É conhecer a si mesmo. É saber quem é o nosso, o seu, o meu maior sabotador, já é um grande passo na nossa vida. Como dizem, quem tem conhecimento tem poder. Quem tem autoconhecimento tem, assim, o poder multiplicado na vida. Porque com autoconhecimento a gente passa a ter autoconfiança, passa a ter muito mais segurança, a gente arrisca mais, a gente aposta mais, a gente dá passos além. O autoconhecimento, ele é super importante na vida da pessoa. Então, passe a se conhecer um pouco mais. Passe a se perceber em quais áreas, em quais situações que você se vê sabotando por causa do medo, tá? Qual é esse medo? Seria o medo de avançar, o medo de decidir alguma coisa, tá? Porque quando a pessoa fica parada no mesmo ponto, não consegue avançar a partir dali, geralmente dá uma frustração interna muito grande também. Então, tenta se conhecer um pouco melhor e perceba onde que você trava, onde que você não consegue avançar por causa do medo, que lhe sabota no avançar e no decorrer da sua vida, tá? Porque, assim, se você conhece o inimigo e conhece a si mesmo,
é muito mais fácil vencer as etapas que a vida apresenta. Eu sei que a gente nunca sabe o que vem depois, o que vem amanhã, e não precisamos saber. Quando a gente se conhece, quando a gente entende qual é o sabotador, qual é o maior medo, o que me faz limitar, o que me faz avançar, isso é autoconhecimento. Então, se você conhece esse inimigo, que é o seu medo, que é o sabotador, isso é conhecer a si, é você se conhecer. E falando de conhecer o inimigo e a si mesmo, o método, por exemplo, que eu utilizo para quem tem crises de ansiedade, a gente usa exatamente para isso, para autoconhecimento, onde a pessoa faz um método, retira, identifica os medos, que são os que sabotam a vida da pessoa, botando ela a viver um processo de crise de ansiedade. E o método que eu desenvolvi, ele vai exatamente lá no medo, retira esses medos e a pessoa avança. Ela segue os medos que ela estava tendo em relação assim, que faziam com que ela tivesse crises. Muitas vezes a pessoa tem medo do medo, tem medo da próxima crise, ela tem medo de morrer, tem medo de infartar, tem medo de sufocar, tem vários medos. E não é só um. Então, o medo é a base de tudo, mas esse medo se ramifica para várias situações, certo? Então, eu quero saber, quem está aí na live, se você se percebe como sabotador. Assim, tendo um sabotador, algo que impede você de avançar. Aí escreve aí para mim, para eu saber. Tenho curiosidade em saber. E sempre se pergunte, quando você está tendo algum medo, pergunte para si mesmo. Qual é o motivo que eu estou tendo esse medo? Entenda, não fuja disso, não ignore, não faça de conta que esse medo não está aí, tá? Qual seria o medo? De ser demitido? Seria o medo de ser abandonado? Tem algum medo em relação ao relacionamento? Tem medo do futuro? Vá se conhecendo, vá identificando aonde é que está o seu medo, sabe? Quanto mais você tiver clareza, mais você vai ter eu diria que a administração dessa situação na sua vida. Você administra melhor, você conduz melhor. E traga esse sabotador à consciência, sabe? Traga à consciência esse sabotador. Não deixa ele escondido, fazer de conta que não está vendo. Não, ele está aí, ele está ali sabotando, ele está ali impedindo de avançar. E, como eu falei lá no início da live, o sabotador, ele é um comportamento nosso, é uma ideia nossa que faz com que a gente se sabote e se prejudique numa área, ou em várias áreas, dependendo a força do sabotador, vira uma bola de neve. Vai se sabotando aqui, se sabota um pouco mais ali, vai se sabotando e vai vivendo um processo de autossabotagem e fica realmente, parece que puxou o freio ou a marcha ré e a impressão, poxa, meus sonhos, meus projetos, tudo que eu havia planejado ficou para trás. Ficou para trás. E isso não é saudável, de forma nenhuma. Certo? Então, eu quero trazer uma tarefa para essa semana para você, tá bom? A tarefa é: fique de olho, de olho, de olho, de olho, no seu medo que te sabota e te deixa com crises de ansiedade. Observe um pouco melhor esse medo. Qual é o porquê ele está aí? O que esse medo tem de ganhos ali com você? Ou você, quais são os ganhos com isso? Ou qual é a zona de conforto que você quer permanecer e não quer sair?
Mas olha para isso. Olhe sempre para isso, tá? E sempre observe qual é a área que está sendo sabotada. Pode, como eu já falei, às vezes é na dieta, às vezes é no exercício físico, pode ser no relacionamento ou no trabalho. Quantas vezes a pessoa está num relacionamento bom e de uma hora para outra ela começa a implicar com a pessoa, começa a implicar com as situações, ela deixa um inferno essa relação, é porque no fundo ela está sabotando aquela relação e está passando por um processo de retrocesso muitas vezes, ou de acaba finalizando uma relação por causa disso, né? E comece também a ver assim quais mudanças você pode passar a fazer em relação a isso. Sempre temos mudanças que nós podemos fazer. Que atitudes são possíveis de serem tomadas nesse momento? E cuidado com processos de que a gente às vezes faz, quer dominar a situação, colocando a vítima em ação, a vítima dentro de você. A coitadinha de mim, ai, tudo sempre acontece comigo, as coisas só dão errada para mim, por que não dá para os outros? Sabe? É que a gente geralmente só vê o palco da outra pessoa, a gente não vê o bastidor. Quando vocês veem um vídeo pronto meu, que eu larguei em qualquer lugar, vocês não têm ideia, às vezes, do que tinha enquanto esse vídeo não saiu daquele jeito. Às vezes é 1 minuto e meio, mas muita coisa aconteceu nos bastidores para aquele 1 minuto e meio entrar no ar. Que nem esses dias eu estava com o vídeo totalmente editado e eu tinha clicado num botão, num efeito ali que era pago esse aplicativo ele é gratuito por hora, não paguei. Ele não deixou eu retroagir, tipo, ele não aceitou que eu não quisesse mais aquela ferramenta que eu tinha escolhido antes. Ele simplesmente não deixava baixar aquele vídeo que estava pronto na edição. Eu tive que recomeçar tudo de novo. E não é fácil, porque tem que recortar, tem que botar as palavras, tem que ver essa sequência, tem que fechar em 1 minuto e meio. Então, esse era o meu bastidor. Então, volto a dizer, o meu vídeo prontinho lá é o palco. Parece que, nossa, que maravilha, a Edi gravou aquele vídeo, foi maravilhoso, tudo certo, parece que o vídeo caiu pronto. Não, ele não caiu pronto. Tinha um bastidor. Quantas vezes eu gravo, às vezes regravo, porque não deu certo, porque falhou. Enfim, é o bastidor. Então, não avalie a vida, a sua vida com o bastidor, quer dizer, com o palco do outro. Lembre sempre que tem um bastidor na vida de todo mundo. Então, olhe para a sua vida e veja quais são as mudanças que você pode começar a realizar para que a sua vida se torne melhor, se torne mais leve, se torne mais gostosa de ser vivenciada, tá? Então, é isso, minha gente. Eu tenho uma história de sabotagem que não tem a ver exatamente com o medo, mas para ver como que a gente às vezes faz uma sabotagem. Vou contar até aqui. Eu agora faz 10 anos que eu me separei, mas antes disso, eu então morava em casa, eu era casada e tinha certas coisas que não me deixavam muito satisfeita, eu diria, com o relacionamento, eu não era completamente feliz, enfim. E aí, o que que eu fazia? Eu sabotava a minha relação. Como que eu fazia isso? Eu trabalhava em feriado, trabalhava em sábados, eu trabalhava de manhã, voltava tarde da noite, porque, de certa forma, eu usava o trabalho, enquanto isso eu prejudicava, lembra que o sabotador, ele prejudica uma área da nossa vida. Eu prejudicava o meu relacionamento.
Então, para ver como que às vezes a gente faz assim, uma pessoa que às vezes trabalha muito, 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 é porque ela está sabotando uma outra área da vida dela, né? Então, é muito interessante essa questão de sabotagem. Ela é muito presente na vida de todos nós, né? E a gente precisa estar alerta, a gente precisa ter a administração disso, porque senão isso pode controlar, isso pode conduzir a nossa vida. E isso não faz sentido, certo? Então vamos lá, vou me despedindo agora. Chegamos ao fim da live e espero que você tenha entendido o que é um sabotador e tenha compreendido o quão importante é a gente se perceber dentro dessa questão de sabotagem, né? Cuidado para não prejudicar muito, muito a sua vida.